o doutor Fabiano Mendonça para a sua fala, a sua exposição. Doutor Fabiano, que alegria, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diana. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Agradeço o convite que me foi formulado. Eu agradeço na pessoa do Padre Danilo, certo? E ouvi agora há pouco as palavras que foram proferidas, dizem muito respeito ao que nós temos para conversar neste momento. Falo neste momento com vocês aqui do convento de São Francisco, aqui no Carmo, em Olinda, primeiro convento franciscano do Brasil. E estou num momento de oração que me traz muitas reflexões sobre esse tema para o qual nós fomos convidados a falar sobre o diálogo social para uma nova cultura. A encíclica Fratelli Tutti nos alimenta nessa reflexão desde quando nós tomamos essa palavra, diálogo. E aqui eu queria convidar para nós refletirmos sobre uma palavra que foi dada pela Comissão Episcopal para a Cultura, ainda quando era Papa, hoje Papa Emérito Bento XVI, que mencionava a importância de um saber que unisse a tecnologia, a ciência, a bioética, a ecologia, porque a Igreja deveria estar atenta às contribuições e às novas questões e os desafios que são suscitados pela ciência, pela tecnologia, as novas biotecnologias. Essa perspectiva talvez possa ser iluminada por uma passagem bíblica que diz: ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Evangelho segundo São Mateus. Como é que eu posso, portanto, entender hoje esse processo de evangelização dentro de uma sociedade multicultural, onde a gente não fala mais de uma cristandade no seu sentido tradicional? Como é que nós podemos falar da conjugação disso tudo dentro da extensão acadêmica? Claro que aqui eu vou falar um pouquinho desse tripé: ensino, pesquisa e extensão, sobre o qual está assentada a vida universitária e que, portanto, cobra de nós uma atenção muito detida a cada um desses pontos. O que é que a gente entende pelo papel de cada um desses suportes do que hoje nós convencionamos entender como um saber que deve ser, digamos assim, cultuado, esse saber universitário? E olha que esse saber enfrenta crises hoje em dia, no sentido de que o que nós tínhamos como formações tradicionais, ideias sobre formações curriculares, enfrentam grandes debates, tanto no seu modus operandi, quanto na sua própria legitimação. Ainda como momento introdutório, eu gostaria de trazer um texto medieval, já que eu estou aqui num prédio do século XVI, eu trago algo um pouquinho antes, século XIV, XIII, XIV, o conhecido bilhete de São Francisco de Assis a Santo Antônio de Pádua. Ele é muito rico dentro de um santo místico para um santo taumaturgo, e que ele diz assim: gostaria muito, disse São Francisco após saudar Santo Antônio, chamando-o de meu bispo, gostaria muito que ensinasse aos irmãos a sagrada teologia. Isso tem um sentido muito forte, é um sentido quase jurídico, uma autorização formal. Gostaria muito que ensinasse aos irmãos a sagrada teologia. Vírgula. Contanto que nesse estudo
não extinga o espírito da santa oração e da devoção. Então, como nós ouvimos agora, o saber não deve ser uma propriedade, não deve ser um momento de elevação puramente humana, que fatalmente se transforma em doação de dignidade, de humanidade a uns em detrimento de outros. Mas, sobretudo, o saber deve ser um caminho para se alcançar o entendimento do Espírito Santo. Alcançar-se o entendimento, alcançar esse ânimo mais profundo que nos une a Deus. No momento que vivemos, precisamos nos perguntar, dentro de uma perspectiva ecumênica, interreligiosa, como é que nós estamos a conduzir esse conhecimento de maneira a construir mais humanidade? Isso é uma pergunta, portanto, que vale para todas as áreas. Trazendo um momento pessoal, eu conversava com o meu filho, que desenvolve uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele trazia, na área de pedagogia, um dado interessante. A constatação, depois de analisar documentos e relatórios acadêmicos num período de 6 anos, de que a formação universitária, a formação de pós-graduação, formava pesquisadores e poucos educadores. É interessante isso, porque diante dessa constatação, que foi feita com base em programas de pós-graduação na área de ciências exatas, eu pude comparar com a realidade, por exemplo, da área de humanas, na área de direito, que eu conheço bem, onde o ensino termina sendo o tripé costuma ser o ponto mais atento. E aí, facilmente, a gente começa a ver que cada área vai tendo suas peculiaridades, suas características, inclusive em razão do que a sociedade constrói de expectativa para aquelas pessoas. Então, se nós chegamos à conclusão que há expectativas que estão conduzindo a uma formação unidimensional, isso significa que há uma falta de diálogo, que é a palavra que abre essa nossa palestra final, há uma falta de diálogo entre a sociedade e a universidade, na qual a sociedade empurra certas necessidades que ela tem, ou melhor ainda, certos grupos empurram para a universidade o que é que deseja, e esse empurrar se dá tanto na forma, não necessariamente apenas na forma de pressões de cima para baixo, mas também na forma das pessoas que chegam na universidade. E elas chegam com uma expectativa que, por vezes, não é o que se pretende ofertar. E outras vezes, a universidade tenta impor uma forma de construir saberes que também não dialoga com a necessidade real da sociedade. Em Castelas, fica na universidade poucas pessoas, sim, porque a nossa sociedade é largamente sem acesso à instrução, poucas pessoas a construir mundos encastelados ali que falam uma linguagem que só elas mesmas entendem e que não é extensível para o restante da sociedade. É aí que mora a temática da extensão universitária. Nós conhecemos a universidade, geralmente, na forma de estudantes de graduação. Isso para quem tem a oportunidade de ter acesso, ou até quando sonha com a universidade, sonha em ser estudante. Sonha com a universidade como estudante. Isso é ensino. E depois, normalmente, sai-se da universidade e vai-se para um curso de especialização. A especialização, ela funciona amparada na ideia de extensão universitária, pelo menos como uma estratégia legal para a sua subsistência financeira. E um campo mais profundo da extensão fica esquecido. Enquanto isso, tanto esse ensino quanto a extensão são alimentadas por uma pesquisa,
que quando não há na área a devida atenção a isso, se torna uma pesquisa deficiente, consequentemente um ensino deficiente, consequentemente uma extensão deficiente. Mas há uma distância, propriamente, do que seria essa extensão universitária no seu melhor sentido. Na resolução deste ano da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação, melhor, desse ano, 2018, fala-se na curricularização da extensão universitária. Isso seria instituir um percentual de carga horária nos currículos dos diversos cursos, nos seus projetos político-pedagógicos, para que contemplasse práticas de extensão. É interessante observar que nas diretrizes curriculares mínimas para o curso de Direito, do qual posso falar com propriedade, há o estabelecimento já de um percentual de 10% de carga horária para se denomina atividades complementares, que a depender da regulamentação, podem abranger algo a mais que a extensão, mas que, via de regra, são um caminho já aberto para a extensão. Portanto, é importante saber a realidade de cada curso, para que em cada curso se possa identificar adequadamente como é que se encaixaria isso. Mas por que a importância dessa extensão? A resolução é muito feliz, e aqui eu vou resumir, dizendo que ela aponta que a importância da extensão universitária é, primeiro, estabelecer um diálogo da comunidade universitária com a comunidade mais ampla na qual ela se insere. Em segundo lugar, é fazer com que, através desse diálogo, sejam transferidos conhecimentos da universidade para a sociedade. Em terceiro lugar, que com a transferência desses conhecimentos a sociedade se transforma. Agora, quarto lugar, mais importante ainda, quem disse que a universidade é que tem algo a transferir para aquela sociedade? Uma visão de cima para baixo. Claro, tem saberes técnicos que são desenvolvidos ali, indispensáveis e certos, mas há algo mais além. Aquilo que nós podemos lembrar do bilhete de São Francisco. Não esqueça o espírito, Antônio. Há uma necessidade de unir-se com aquela sociedade no que ela aspira. Ela tem algo a dizer na sua real necessidade, no seu modo de ser, na maneira de receber aquilo. Então, ela também transforma a universidade. E aqui, sem uma prática extensionista adequada, sem uma universidade que não esqueça jamais que sua principal missão é transformar a sociedade na qual ela se insere, seja pública, seja privada, algo começa a se perder. Dentro de uma perspectiva de um humanismo solidário, vamos recordar a popular do progresso, de um humanismo, né, que atinja todos os homens e o homem todo, sem essa perspectiva que traga mais humanidade, né, desenvolvimento, diz lá a popular do progresso, é sair de um estado de menos humanidade para um estado de mais humanidade. Sem isso, sem essa perspectiva, nós não vamos construir verdadeiramente que seja uma universidade. Uma universidade que hoje se distanciou tanto da igreja, basta, no caso brasileiro, vermos a quantidade de institutos, e isso é bom, por um certo tempo. Mas não nos esqueçamos que ela começa lá em Bolonha, que ela começa dentro da igreja. Ela começa, portanto, numa tentativa de buscar a sabedoria como algo ínsito, um desejo ínsito ao ser humano, mas uma sabedoria que conduza a Deus, que conduza a uma humanidade profunda. Essa é a sua razão. Vamos voltar à patrística, vamos pegar Santo Agostinho, a algo que atenda à conservação individual e da espécie. Sem esse pressuposto ético básico, o saber é destituído de sentido. Ele se torna vazio, ele se torna um saber que basta a si próprio e nos faz perguntar para onde estamos a conduzir nossos alunos, para onde estamos a conduzir nossas pesquisas, se eu não consigo enxergar o que é que eu estou levando.
O ser humano quer ir a outros planetas, o ser humano quer fazer turismo espacial. Por que eu estou levando para lá? Se aqui na Terra eu ainda enfrento problemas com a casa comum, se aqui eu ainda enfrento problemas dialogais, eu estarei apenas levando para outros lugares. E essas dimensões não precisam ser extraterrestres. As dimensões de fora da minha casa. O que é que eu estou levando para lá? Vamos agora puxar para o ensino, para a universidade. Estamos aqui num espaço de pensamento científico católico. O que é que eu estou levando para fora? Isso não passa necessariamente apenas pela área. Dizer, a minha área não é área de humanas, ou a minha área eu não pesquiso alguma coisa. Não, tudo que eu pesquiso precisa estar imbuído dessa necessidade, senão ele não tem sentido ser buscado. O que é que eu busco? E isso, inclusive, se reflete até no autoconhecimento do pesquisador. O que é que eu busco? Enfim, eu acredito que nós podemos construir uma ideia central. Uma ideia que precisa ser melhor construída. Uma ideia que precisa ser melhor assimilada. E ela só existe a partir da extensão universitária, da integração da extensão universitária à vida acadêmica, como está integrado o ensino, como está integrada a pesquisa. A universidade como um locus de diálogo social. A universidade como instância da sociedade. Quando eu digo uma instância da sociedade, não é, portanto, uma fornecedora, porque ela, enquanto fornecedora de saber, fornecedora de diplomas, a universidade é tão somente um bem de consumo. E se eu tenho um bem de consumo, se eu não tenho sentido no que eu consumo, eu tenho um vazio. Já explicaria Viktor Frankl. Eu tenho um vazio. Porque eu estou apenas consumindo e preciso consumir cada vez mais coisas. Eu preciso de produtividade numérica, preciso de ranking, preciso de listas de qualificação de publicações. Que isso tenha a sua validade faz parte da beleza do engenho humano, faz parte da capacidade do homem de organizar o mundo ao seu redor. Mas que isso seja o objetivo último, isso é fruto da incapacidade humana de gerir o mundo ao seu redor. Isso é falta de castidade na relação do homem com a natureza. Numa capacidade essencial, central, vai dizer Marta Nussbaum, controle do meio ambiente. Que pode ser um meio ambiente natural ou um meio ambiente que vamos chamar de político. Vai ser a falta de controle sobre a natureza que eu mesmo estou construindo, sobre o que me rodeia. Significa um vazio universitário. Quando eu digo a universidade como uma instância social, é uma instância de debates, de propositura de soluções, de diálogo, que seja chamada para dialogar com o poder legislativo, que seja chamada para dialogar com o poder executivo. Isso é alertado na Fides et Ratio, já no início. São João Paulo II nos falava do que já poderia falar, que é esse negacionismo que impera nas mais diversas áreas, inclusive as humanas, que é essa perspectiva de uma subjetivação tão grande que me faz negar os saberes mais estabelecidos. E não falamos aqui da negação que promove transformações, mas da negação que busca colocar a vontade individual no lugar da sabedoria. Nos documentos internacionais que se trata da liberdade de ensino, da liberdade de pensar, da liberdade de aprender, de tratados, o que nós temos é a universidade colocada como um espaço de resistência contra o poder. Vamos entender isso bem? A universidade é, por natureza, um espaço de livre pensar que não pode ser coagido. Mas esse livre pensar é um livre pensar que deve ser da sociedade. Quando eu digo, e aqui eu já vou finalizar, que eu sou professor de Direito Constitucional da UFRN, eu sempre explico isso para meus alunos.
Os alunos olham para mim e pensam que vão me ver naquela disciplina no começo do semestre e vão agradecer, talvez, porque terminaram o final do semestre e não vão mais assistir aula comigo. Eu digo, eu sou professor do curso, então eu sou professor de vocês durante o curso inteiro. Vou mais além, eu sou professor da universidade, isso quer dizer que eu sou professor da sociedade. Eu ocupo um cargo que não é propriedade de consumo daquelas pessoas que, quando passam no vestibular, as pessoas pensam que adquirem um direito. Não. A seleção de um Enem, de um SISU, é uma seleção para alguém que se dispõe a colocar os seus saberes em prol da sociedade. Não é para receber, é para dar. Seja uma seleção pública, seja uma seleção privada, porque senão não é uma universidade. Ela se coloca à disposição para, naquele período de tempo, ser a pessoa que vai se dedicar a desenvolver aquilo para a sociedade, para desenvolver serviços, não é para consumir dele, ensine, mas é ajude-me a ajudar. Eu só compreendo isso quando eu falo da extensão universitária como esse espaço de fraternidade. Quando eu penso na extensão universitária como uma proposta de construção de uma nova sociedade, na qual o professor ele é professor da sociedade, que, por acaso, também dá aula na disciplina X, que também tem pesquisa tal. Mas ele, na verdade, a extensão, esse critério de extensão faz com que essa pessoa ocupe um cargo da sociedade. Quem disse que a universidade só deve ofertar cursos ou deve ofertar ensinos? Eu tenho mais de 30 anos não, está chegando aí, 30 realmente já atuando em extensão desde os tempos que era aluno, mas já participei de incontáveis projetos, programas, eventos de extensão universitária, e os mais gratificantes foi quando nós instituímos cursos dados para as pessoas que formalmente nunca teriam acesso à universidade. E elas recebiam um diploma da universidade, e elas dialogavam com as pessoas da universidade. Isso lhes dava uma outra dimensão. Talvez isso seja o desnudar-se que nós precisamos fazer, porque para isso a gente precisa entender que não é melhor que a sociedade. Muito obrigado, sem querer cansar demais a todos, e agradecendo, e parabenizando por esse momento. Eu agradeço a oportunidade, nesse tão belo espaço conventual que eu me encontro aqui, que eu deixo um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Uma boa noite que se inicia a todos. Obrigada, doutor Fabiano. Suas palavras também nos remetem, nos chama a atenção, né, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E nós podemos, então, sinalizar que a extensão universitária, ela ocupa, eu diria, um lugar de destaque quando se discute o papel social das universidades, né? E que se expressa através do desenvolvimento de atividades que possibilitem agregar experiências que fortaleçam, né, a compreensão da realidade social e a construção da cidadania a partir do conhecimento das necessidades reais das comunidades nas quais estas instituições estão inseridas, né? Então, assim, no diálogo com esses atores, né, que nós vamos conseguir essa construção. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras.